Olá, eu sou Carol Macaline e seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Eu pedi para vocês mandarem perguntas e, como vocês são os queridos, vocês mandaram muitas perguntas. Então eu acho que não vou conseguir responder tudo num vídeo só. Então eu vou respondendo aos poucos, vou fazendo outros vídeos. Quem sabe isso vira um tema mensal se vocês continuarem mandando perguntas aqui nos comentários ou nas redes sociais, enfim, por onde vocês me encontrarem. E, sem delongas, vamos lá para a primeira pergunta. Número 1. O certo é dizer cego ou deficiente visual? Bom, isso é muito particular e muito relativo. Existem pessoas que se ofendem se elas forem chamadas de cegas porque consideram cego um xingamento, algo ofensivo. Pra mim, pessoalmente, eu falando, não tem problema nenhum. Eu mesma me chamo de cega, me considero, sou na verdade uma pessoa cega, então não tem problema nenhum se referir a mim como pessoa cega. Não me ofende, não me incomoda de maneira nenhuma. Mas existem pessoas que se incomodam e a gente tem que respeitar a individualidade de cada pessoa. Então você pode falar a pessoa com deficiência visual e se você tiver alguma intimidade com essa pessoa, se você souber que isso não afeta ela de maneira nenhuma, como é o meu caso, você pode tranquilamente se referir a mim como pessoa cega. Agora, no caso de outras pessoas, aí fica a critério de cada um. A maioria, 99% das pessoas cegas que eu conheço, elas não se ofendem em serem chamadas de cegas, mas existem aquela porcentagem menor que se incomoda com isso. Então, e a gente tem que respeitar, né? É um direito de cada pessoa não se sentir confortável com isso, pelo motivo que ela queira que seja, mas pra mim, tudo bem me chamar de cega. Número 2. Essa, na verdade, são duas perguntas em uma. Me perguntaram se as pessoas cegas têm os sentidos mais aguçados e se eu me incomodo com cheiros fortes, por exemplo. A resposta para as duas perguntas é não. Nós não temos os sentidos mais aguçados. O que acontece? Não é que o cego tem uma super audição, um super olfato, um super tato, uma super percepção espacial. Acontece que a visão, ela é o principal sentido do ser humano. Na verdade, eu acho que da maioria dos seres, né? Acho que tirando um ou outro que não enxerga na natureza, é o principal sentido que se utiliza para viver. E no caso nosso, que não temos esse sentido, nós precisamos nos adaptar e desenvolver outros sentidos de uma maneira que nos possibilite viver com mais qualidade de vida. Então não é que eu ouço muito melhor que você, ou que o meu nariz detecta coisas muito melhor que o seu. O que acontece é que, por falta do sentido principal, que é a visão, eu acabei me adaptando e acabei, de certa forma, desenvolvendo, o meu cérebro presta mais atenção nos outros sentidos, porque por falta do sentido principal. Então não, nós não temos um super tato, um super olfato, uma super audição. A gente simplesmente fez do limão uma limonada e se adaptou com o que tem, né? Já que era o jeito para sobreviver no mundo. E a outra pergunta sobre se eu me incomodo com cheiros fortes, a resposta é não. Mas isso, como lá na primeira, sou eu. E pode ser que existam outras pessoas que se incomodem, mas no meu caso não. Inclusive eu sou apaixonada por perfumes, amo perfumes fortes e que às vezes acho que incomodam os outros, mas eu adoro cheiros e coisas do tipo. Tenho uma mini coleção de perfumes, é um dos meus vícios. E pra mim não tem problema nenhum, cheiros diferentes, cheiros fortes, eu gosto muito, não é algo que me incomoda, mas pode ser que talvez a outra pessoa cega que você conheça ou que você vai conhecer na sua vida se incomode com isso e aí é uma particularidade de cada um. A pergunta número 3 é sobre a nossa percepção de luz e o nosso entendimento das cores. Isso é muito pessoal também. É uma coisa muito importante de se dizer que o que eu estou falando aqui é a minha percepção e não é regra, né? Isso eu vou falar mais pra frente, mas a gente precisa aprender a individualizar a pessoa com deficiência. Eu tenho percepção de luz e eu acredito que a grande maioria das pessoas cegas tem uma percepção de luz mais sensorial do que visual.
Existem cegos que eles não vão enxergar a luz. Eu consigo perceber que tem uma lâmpada acesa aqui perto de mim, eu consigo perceber que o dia está dia e quando a noite está noite, né? Eu consigo ter essas percepções. Existem pessoas cegas que não têm, pessoas cegas que não têm os olhos, por exemplo, que fizeram cirurgia para remover os olhos, elas não têm esse tipo de percepção, mas elas conseguem sentir a luz pela questão sensorial. Então, se você fechar os olhos e colocar uma luz muito intensa perto dos seus olhos, provavelmente você vai ter uma sensação de luz, você não vai ter a visão da luz, mas você vai ter a sensação, e é isso que muitas pessoas cegas conseguem perceber. Quanto às cores, é um assunto muito delicado e que renderia outro vídeo. Eu estou falando, de novo, de mim. Eu não conheço as cores porque eu nunca enxerguei. Eu tenho, sim, a noção teórica das cores quentes, cores frias. Eu sei que o vermelho é uma cor quente, eu sei que o branco é uma cor fria, eu sei que o preto é uma cor escura e assim por diante, né? Mas eu não tenho a noção real das cores. Se eu falar pra você, eu sei que o vermelho é vermelho, eu estaria sendo mentirosa. A gente tem, sim, a noção teórica. No caso da vestimenta, eu sempre procurei estudar, ler um pouco sobre. Eu não sou nem uma fashionista, bem longe disso, na verdade, mas eu tenho noção de que se eu usar um sapato laranja, uma calça amarela e uma blusa fosforescente, vai ficar um pouco estranho. E não faz parte do meu estilo de se vestir, né? Acho que isso é muito pessoal de cada um. Mas a noção real de cor a gente não tem. A gente tem a parte teórica, né? Que tal cor fica bem com tal cor é neutra, tal cor é mais chamativa e assim por diante. A pergunta número 4 é uma bem polêmica também. A pessoa me perguntou, na verdade várias pessoas me perguntaram como são os meus sonhos. E isso também é muito pessoal de cada pessoa. Eu, nos meus sonhos, eu sou cega como sou na minha vida real. Então assim, eu tenho sonhos agindo, eu não vejo as pessoas, eu ouço, eu sinto, eu percebo o ambiente, mas é como é no meu dia a dia. Eu sei que tem cegos que dizem que sonham, que enxergam e que não sei o que, mas eu acredito que isso seja mais não sei se seria uma vontade de enxergar, uma imaginação de como é enxergar, mas eu acho que isso não é possível, porque cientificamente os nossos sonhos são coisas que estão ali no nosso cérebro, de coisas que a gente viveu ou do que a gente imaginou que viveu. Então assim, quando eu sonho que eu tô voando, quando eu era criança eu vivia sonhando que eu tava voando. Eu batia os meus braços assim, virava um pássaro e saía voando. Mas eu não sou um pássaro, eu sou um ser humano, então, né, isso era fruto da minha imaginação, não que algum dia eu tivesse batido os meus braços e saído voando, porque senão eu seria, sei lá, um avestruz, alguma coisa assim. Então, no meu sonho, eu sou igual ao que eu sou na minha vida real. Como eu nunca tive esse desejo de enxergar, essa coisa assim, eu nunca fiquei pensando sobre isso, não tenho curiosidade de ver como são a cara das pessoas e etc e tal, isso também renderia um outro vídeo. Nos meus sonhos eu sempre sou assim e eu nunca sonhei que eu estava enxergando porque eu nunca enxerguei na minha vida. Então assim, pessoas que perderam a visão quando adultas, que elas têm uma memória visual, aí sim, elas sonham que estão enxergando, elas conseguem sonhar, ver as pessoas que elas viam lá quando elas enxergavam, cenas que elas já viram quando elas enxergavam e etc. Agora, no caso de uma pessoa cega total, como eu, que nasceu cega ou que teve cegueira adquirida ali na primeira infância, como eu acho meio impossível, e se a pessoa fala que sonha que enxerga, ela deveria ser estudada pela ciência. A quinta pergunta é se cegos abrem a geladeira 4 vezes para saber se surgiu alguma coisa gostosa lá dentro. E sim, não só 4, às vezes mais, mas o problema é que nunca aparece. Mas a gente sempre tem a esperança, né? Como a esperança é a última que morre, até o cego tem ela. Enquanto a vida, a esperança, então a gente vai lá, abre a geladeira, passa a mão, não tem nada, fica triste e vai dormir. E é isso. A sexta pergunta é: quais são as minhas formas de lazer e entretenimento?
Isso também é muito pessoal, né? Claro. Eu sou uma pessoa, além de gostar muito de cozinhar e de comer, eu amo ler, eu sou apaixonada por leitura, então eu tô sempre lendo alguma coisa, desde romances de banca, água com açúcar, até coisas mais teóricas. Eu sou formada em história, eu gosto muito de ler sobre, principalmente história medieval, gosto muito dessa área, assim, mais teórica, política, social, histórico-cultural, enfim. Então eu tô sempre lendo bastante. Gosto muito de música também, é uma coisa que eu gosto demais, que eu tô sempre ouvindo alguma coisa, gosto de vários estilos musicais, de pesquisar coisas diferentes, músicas que não são tão comuns, eu gosto de ouvir também. Gosto de viajar quando posso, sou apaixonada por viagens. Acho que mesmo você sendo pessoa com deficiência, você pode sim viajar, pode sim se divertir, pode sim ter momentos maravilhosos dentro dessa parte mais turística das cidades. Já vi algumas pessoas cegas dizendo que elas não gostam muito de viajar porque não podem ver as paisagens e não podem ver os lugares onde estão. Eu não tenho esse problema, eu acho que viajar é uma experiência cultural em vários sentidos, então, claro, eu não posso ver as paisagens, mas eu posso conhecer o povo, eu posso ouvir a música, comer a comida, desfrutar da cultura, do espaço, e enfim, eu gosto muito de viajar, gosto muito de ficar com os meus cachorros também. E basicamente é isso. A 7ª pergunta é sobre qual leitor de telas eu uso para ler e-books e para usar o computador e celular. Eu tenho um celular de Android, então eu utilizo o Talkback. Existem outros leitores de tela do iPhone e do próprio Android, mas o que eu utilizo é o Talkback. No computador eu utilizo o NVDA e para ler livros, atualmente eu leio no celular, eu uso um aplicativo maravilhoso chamado @Voice, que ele é muito acessível e ele faz a leitura sonora de textos. Então ele serve não só para pessoas cegas, mas para quem está com preguiça de ler, ou quem tem dislexia, ou enfim, quem quer ouvir o livro no lugar de ler. Uma hora dessas eu faço um vídeo para vocês explicando sobre como funcionam os leitores de tela, mais detalhadamente mostrando, mas basicamente o leitor de telas ele é um programa que pode ser instalado em qualquer computador e celular, que por uma voz sintética ele faz a leitura de todo o texto, todo o conteúdo textual que estiver aparecendo na sua tela. Então a gente consegue navegar em rede social, consegue fazer pesquisa, os cegos que trabalham com informática e tecnologia conseguem programar, enfim, fazer tudo que vocês conseguem fazer no celular e no computador, nós conseguimos fazer com a ajuda desses programas leitores de tela, tirando a parte visual, fotográfica e tal, que aí é assunto para um outro vídeo. Nessa mesma pergunta, eu vou responder outra que se encaixa, que é sobre qual a forma de entretenimento preferida entre podcasts, audiobooks ou filmes com audiodescrição. Isso é muito pessoal, né, claro, mas eu acho que as pessoas, a maioria das pessoas que eu conheço, pelo menos, gostam muito de livros, né, não só audiolivros, mas e-books de maneira geral, porque aí a gente utiliza o leitor de telas para ler. Os podcasts ficariam em segundo lugar e os filmes com audiodescrição em terceiro lugar. Inclusive a audiodescrição é uma coisa fantástica, que surgiu para revolucionar a forma da pessoa cega assistir televisão, consumir esse tipo de material, e também rende tema para um outro vídeo aí que eu pretendo fazer para vocês em breve. E para finalizar esse vídeo, a última pergunta que eu vou responder hoje é o que não se deve dizer ou o que não se deve falar para uma pessoa cega. Isso também é outra coisa muito pessoal, mas algo que eu gostaria muito que as pessoas fizessem e que você que assiste esse vídeo fizesse, e se você puder compartilhar também para que outras pessoas não façam, é que as pessoas individualizem a pessoa com deficiência de modo geral, não só a pessoa cega, toda pessoa com deficiência. Não é porque você é loiro, por exemplo, que você age como todas as pessoas loiras do mundo. Não é porque você é baixinho que você age como todos os baixinhos do mundo. Então, por que que a pessoa cega ou que a pessoa deficiente tem que ser igual a todas?
Eu já me deparei com várias situações que alguém me falava: ah, mas aquele seu amigo cego, que é alguém que eu nunca nem vi na vida, não sei nem quem é, aquele seu amigo cego fazia assim, ou ela gostava assim, ou ele queria que fizesse desse jeito, mas isso era ele como pessoa, não ele como cego. Então, isso é algo muito importante de se fazer, individualizar a pessoa cega. Nós somos pessoas, nós somos indivíduos, nós somos, além da nossa cegueira, além de ser cega, eu sou uma pessoa, eu tenho gostos, preferências, manias, enfim. E as pessoas precisam entender isso e respeitar isso e praticar isso. Só para exemplificar, uma vez eu estava em outra cidade e eu fui almoçar fora. E eu cheguei no lugar, a pessoa me ajudou a pegar a minha comida e tal, e do nada ela me disse: tem um amigo seu aqui, vou te colocar pra almoçar com ele. Jogou meu prato lá em cima da mesa e foi embora. E eu fiquei lá: o quê? Como assim? Eu não conheço ninguém aqui, eu nem sou dessa cidade. E era um outro cego que estava almoçando no mesmo restaurante que eu. E foi uma situação muito constrangedora, porque a gente não se conhecia. Eu não queria estar sentada lá junto com ele, muito menos ele queria estar sentado junto comigo. E a pessoa, simplesmente por ver nós dois de bengala e por supor que nós dois éramos amigos, resolveu colocar a gente na mesma mesa. Outra vez, uma professora foi fazer uma prova comigo e resolveu fazer de uma forma, sem me consultar o que eu preferia, porque um outro aluno cego dela, do ano anterior, gostava de fazer a prova daquela maneira, que era exatamente a maneira que eu odiava fazer a prova. Então, são dois exemplos bobos, mas que servem para ilustrar isso. Eu acho que a principal coisa que você não deve falar e não deve fazer com uma pessoa com deficiência, de modo geral, é tratá-la como parte, todo mundo farinha do mesmo saco, como se diz. Individualizar a pessoa com deficiência é uma coisa necessária. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Quem não teve sua pergunta respondida nesse, não se preocupe que eu irei fazer uma parte 2, irei responder todas. Quem tiver mais dúvidas, quiser trocar ideia, enfim, pode me procurar, estou aberta aí para responder as próximas. E é isso, muito obrigada a quem assistiu até o final, um beijo e até o próximo.